Om Namah Shivaya. Outro dia eu estava dando uma aula ao vivo ali pela internet para os alunos do curso online. E aí surgiu uma dúvida muito interessante. Eu falei também, como eu falei nos vídeos atrás também, eu falei sobre retidão. E aí eu falei sobre isso naquela aula também, e aí surgiu uma dúvida que é o seguinte, então se o sujeito tem uma ideia ruim, se ele fala uma coisa ruim e ele faz, então ele está correto? Né? Ele está dentro do valor? Como é que isso acontece? Né? Como que o sujeito fazendo uma coisa correta, ele está fazendo uma coisa errada? Né? Porque ele pensou uma coisa ruim. Ele falou uma coisa ruim, né? Essa que ela pensou, e fez essa coisa ruim. Tipo, ele pensou, vou dar um tapa naquela pessoa. Ele anuncia, rapaz, eu vou te dar um tapa. E depois ele vai lá e dá o tapa realmente. E essa pessoa está correta ou ela está incorreta, né? Porque ela tem retidão. Mas como que isso acontece? E é muito interessante isso porque a gente não pode... Né, tudo que o conhecimento de yoga pede de você é que você faça dele parte da sua vida. Então, você não pode engavetar os teus conhecimentos, você não pode engavetar, você não pode colocar num arquivo, né, num escaninho de coisas independentes. Né? A retidão está nessa gavetinha aqui, ela fica ali. O Dharma está nessa gavetinha aqui, ele fica ali, nada se relaciona, etc. Então, essas coisas têm que ser vistas. Então, por exemplo, nesse caso em que o sujeito pensou uma coisa, falou essa coisa ruim e fez a coisa ruim, o cara tem retidão. Tem retidão, tá? Mas ele não está cumprindo com o valor da não-violência, tá? E isso acontece, inclusive na hora lá eu dei um outro exemplo, que é o famoso exemplo do ladrão zen. É o seguinte, o ladrão entra na sua casa e ele leva a sua televisão. Aí ele pega a sua televisão no braço e vai lá para a casinha dele e coloca a televisão ali na parede, né? Tela plana, aquela maravilha, etc. Aí o ladrão sai de casa para comprar pão. Ou melhor, para roubar pão, né? Porque ele não vai comprar. E aí, quando ele chega em casa, ele descobre que levaram a televisão dele embora, né? Essa que ele tinha acabado de roubar. Aí o ladrão fala assim, tudo bem, não era minha mesmo. Então repara numa coisa, esse ladrão hipotético, ele super desapegado. Então o desapego, nota 10. Só que Asteyam, nota 0. Asteyam é o valor que te diz para não roubar. E ao mesmo tempo, quando você rouba, você agride. Então Asteyam, nota 0. Ahimsa, que é não violência, nota 0. Então, mas pelo menos ele tinha uma coisa de bom, né? Que é um valor de desapego desenvolvido. O ponto sendo o seguinte, nem sempre a nossa decisão dentro de uma situação, isso que nos ajuda, né? Não no caso do ladrão, que ele está errado mesmo, mas ele está bem errado, muito mais do que certo. Mas ele não pode ser negado que ele tem um valor ali que está bem desenvolvido, que é o desapego, no nosso ladrão hipotético. Não se pode negar que o sujeito que falou, pensou, falou e fez uma coisa ruim. Tem retidão, né? Mas usado de maneira incorreta. Mas é uma retidão, você pode observar isso, né? Então, mas estou falando isso, como que isso pode nos ajudar? É porque nem sempre a nossa decisão ela pode gabaritar uma situação. Muitas vezes a nossa decisão não é entre o bom e o melhor, entre o correto e o incorreto. Muitas vezes a nossa decisão ela é entre o ruim e o pior ainda. Então, como que a gente pode ser o melhor que a gente pode ser numa situação específica ruim? Então, quando já está tudo horrível, né? A gente está numa situação péssima, como que a gente pode ser o nosso melhor dentro daquela situação péssima? Fala assim, nossa, estou numa situação tal que ninguém vai ganhar nada. Mas como que eu posso ser o meu melhor dentro dessa situação? Como exemplo disso, a gente tem Krishna Arjuna, na Bhagavad Gita, cujo pano de fundo é uma guerra, e uma guerra entre famílias. Então Arjuna começa a se questionar, na verdade, a validade daquela guerra, porque se ele matar, ele mata a família, que está no exército oposto. Se ele não matar, morre a família dele, que está no exército dele. Quem vai ganhar com isso? E, no entanto, ele é um guerreiro, ele escolheu uma vida de guerreiro, né? E toda a situação que se passou, né, durante 13 anos, que fez ele e a família dele sofrerem que nem os condenados, muitas situações que não cabe falar aqui, vai tomar mais de 20, 30, 40, 50 minutos. Então, a situação se desenrolou daquela maneira, chegou num ponto, famoso point of no return, não dá para voltar atrás. Então agora, numa guerra fratricida, qual o melhor que eu posso ser? É cumprir o meu dever da melhor forma possível. E o resto, realmente, tem que acontecer.
Então muitas vezes é o melhor que a gente pode fazer em determinada situação. Cumprir os valores conforme a nossa capacidade e tentarmos ser pessoas melhores, né? Tudo que está ao nosso alcance realmente. Bom, o que você acha sobre isso? Já se viu em alguma situação onde você simplesmente não via nenhuma solução e tudo era ruim? Pelo menos você conseguiu ser a melhor pessoa que você conseguiu, ou você cedeu ao caos, né? Tipo, que se dane, seja o que for. Deixe seu comentário, deixe aí sua historinha, eu vou adorar ler, né, e te responder, se você quiser. E vale a pena ir lá no canal do YouTube, assinar, aparece os videozinhos pra você, todo dia de manhã o YouTube vai te acordar com um e-mailzinho dizendo: ei, vídeo no ar, quer dizer, espero que não te acorde, né? Espero que você deixe o celular no silencioso. Vale a pena também interagir, né? Interagindo aqui nessa mensagenzinha, no seu comentário, na sua opinião aqui no canal do Facebook. O Facebook entende que você quer ver mais os vídeos, aí aparece para você, o algoritmo é muito doido. O Facebook precisa desse tipo de interação, senão ele vai passar para você só comercial e as coisas dos seus amigos, né? E nem muitos dos seus amigos, né? Tem alguns que você não interage e não aparece ali. E principalmente, passa esse vídeo adiante, né? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, quanto mais a gente difundir coisas boas, quanto mais a gente difundir uma palavra de reflexão que faça o mundo melhorar através da melhora das pessoas, eu acho que vale a pena passar para frente. Então, se torne você também um meio para o conhecimento e adiante. Com certeza vale a pena. Para mim, para você, todo mundo. Hariom.